boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Hoje mais uma tarde do segundo ciclo internacional de palestras do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra. Eu sou professora Márcia Valéria Rosa, de História da Arte, na Unirio, e coordeno o projeto Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, com alunos de Museologia, Turismo, História e Arqueologia. E é com muito prazer que os recebo aqui nesta sala, junto com o museu, nessa tarde onde vão ter apresentações de especialistas sobre vitrais. Passo a palavra agora à museóloga Maria de Fátima Caraza. Uma boa tarde mais uma vez e muito obrigada pela participação aqui na sala. Fátima. Boa tarde a todos. Em nome do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, dos nossos diretores, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, eu gostaria de agradecer a presença de todos e eu vou chamar a museóloga Marli Martins para falar também em nome do museu. Boa tarde, sou a museóloga Martins, do Museu Arquidiocesano de Arte Sacra do Rio de Janeiro. Em nome dos, como a Maria de Fátima falou, em nome dos nossos coordenadores, nossos chefes, o museu sente-se extremamente honrado com novos palestrantes da América Latina, do México, do Chile, e especialmente do Helder Viana, que prontamente, ao fazer o convite, ele aceitou pronto. Ele é um amigo muito querido, que está sempre pronto a nos fornecer informações sobre esse assunto tão interessante e tão, ao mesmo tempo, muito restrito. Não são muitas as pessoas que têm esse saber. Então, mais uma vez, agradeço aos nossos palestrantes dessa tarde. E tem uma tarde com muitas informações e muito grata em nome do museu. Obrigada a todos, de coração. Bom, eu gostaria de apresentar o nosso moderador dessas palestras de hoje, é o Luigi Nunes, que ele é vitralista e restaurador, teve sua formação no final da década de 70, com o italiano precursor do vitral no Brasil, Alberto Magini, travando contato com a mais sutil técnica italiana do vitral. É membro brasileiro da Stained Glass Association of America e correspondente da Galerie du Vitral, Chartres, France, especializada em restaurações. Seja bem-vindo, Luigi. Obrigado. Só acrescentando que, além de restaurar, eu também confecciono vitrais, né? Então, no exterior, a maioria dos vitrais são vitrais novos, né, confeccionados. E dentro do Brasil, que faço a restauração. Sim, seja bem-vindo. Muito obrigado. Os palestrantes, sem problema, só um minuto, que eu estou esperando. Fazendo várias as coisas pessoas ao mesmo estão tempo. Entrando. Então, apresento o primeiro palestrante, Helder Magalhães Viana. Só um minutinho. Helder é arquiteto do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Instituição de Proteção do Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. É mestre em Desenho e Patrimônio pelo programa de pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
especialista em desenho e objetos de desenvolvimento sustentável pela Escola Nacional de Administração Pública, especialista em gestão e restauração arquitetônica pela Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, e licenciado em arquitetura e urbanismo pelo Instituto Metodista Bennett, Rio. É vice-coordenador do Comitê Científico da Arte do Vitral no ICOMOS Brasil. É atualmente também investigador do Grupo GIVAL, o grupo de estudos, o Grupo Internacional de Estudo e Conservação do Vitral na América Latina, e também colaborador na Fundação CLAVE, Fundação Centro Latino-Americano del Vitral. Com a palavra, Helder. Obrigado, Márcia. Obrigado, Luíde. Obrigado a todos pela presença. Marli, fiquei lisonjeado com suas palavras também. Sem muitas demoras, eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Peço a todos que mantenham os seus microfones desligados durante as apresentações e as perguntas serão feitas pelo chat ao final das 3 apresentações. Muito obrigada. Só um segundo aqui que vou botar na posição que estava errada. Conseguem ver a minha tela? Sim, sim. Ok. Sim. Bom, eu quero primeiramente, então, agradecer esse convite, né, o grupo que está realizando essas palestras que tratam da arte sacra, no Rio de Janeiro, no Brasil, enfim, arte sacra como um todo, né, e tenho o prazer de poder falar sobre um tema que é muito querido, né, para mim, que é o vitral, né, nessa sala que é o vitral, arte sacra em vidro e luz, que é a essência desse suporte, dessa forma de apresentar a arte. Enfim, a minha palestra, eu vou tratar sobre os vitrais e suas relações, né. Enfim, os vitrais, assim como vários outros tipos de obras de arte, eles podem ser relacionados, eles podem ser, enfim, estudados, mas não como uma peça única, né? Assim, ele sempre tem relações com outras peças, quer seja dentro do mesmo conjunto, por exemplo, de uma igreja, quer seja com conjuntos de outros locais, de outras edificações, ou mesmo com outro tipo de arte, né? Outro tipo de suporte da arte. Então, é importante que haja esse estudo para que nós possamos ter um conhecimento mais amplo, né, sobre o objeto em estudo, né, e principalmente por ocasiões, por exemplo, de uma restauração, né, onde às vezes possuem certos casos possuem perdas, né, e essas perdas, se elas tiverem condições a partir desse estudo e do cruzamento de informações, que a gente possa ter dados para que possamos ter uma intervenção mais assertiva, isso é desejável, né? Então, assim, começo a mostrar esse primeiro slide, que é um caso é um estudo de caso que eu faço da Igreja Imaculada Conceição, depois eu vou apresentá-la melhor mais adiante, né, em que, por exemplo, você, nessa plantinha que está acima, né, que
podemos ver, existem vários vitrais, né? São, se não me engano, 19 vitrais nessa igreja, os modelos desses vitrais, eles se diferenciam de acordo com o seu posicionamento da igreja, né? Então, você tem, no caso aqui, 5 tipos de modelo, né, das cercaduras, né, dos elementos decorativos que contornam a temática central do vitral. Então, no caso do vitral A, né, ele é o vitral que ele é único porque ele está no altar-mor, entendeu? Nesse caso, essa relação dele não existe com os demais, mas a partir do vitral B, a gente consegue ver que existem outros vitrais que são irmãos, né? Então, especialmente quando nós vemos na nave da igreja, né, aqui existem 10 vitrais, na verdade, são 10 vitrais que são duplos, então são 20 cenas onde essa cercadura do vitral C ele se repete. Então, assim, caso haja um problema de perda, de lacuna, né, a gente sempre tem, né, esse vitral parecido, né, esse vitral irmão, né, e que nos ajuda, por exemplo, na intervenção. Então, assim, os vitrais, normalmente eles se relacionam com a temática arquitetônica, né, com a temática na qual eles são confeccionados para o espaço, né. Então, por exemplo, esses vitrais que eu estou colocando em tela são os vitrais do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, vitrais confeccionados pela Casa Maia, de Munique, de 1909, e possuem temática, né, relacionadas ao teatro, né, no caso, a música, o teatro, a dança. Então, assim, normalmente, esses vitrais, os vitrais, né, normalmente, eles são feitos a partir de um tema, né, assim, eles vão se relacionar com o espaço de acordo com esse espaço. Da mesma forma, é fácil identificar, por exemplo, onde estão localizados esses vitrais, o tipo de espaço, né? São vitrais relacionados à justiça, né? Então, os 2 vitrais são de casas diferentes da justiça, um é do Tribunal de Alçada Criminal do Rio de Janeiro, né? E o outro do atual Centro Cultural da Justiça Federal, que também era uma casa da Justiça Federal no passado, hoje é Centro Cultural, que podemos ver a temática aí com o leão, né, representando aí a justiça, a espada, a balança, né, e é fácil perceber, então, essa temática, né, e relacionar ao tipo de edificação da qual ele consiste. Da mesma forma, e aí eu vou aproveitando para mostrar essas imagens que são muito interessantes, né, essa é uma imagem de um vitral suíço, né, que se encontra no Museu Dom João VI. É um vitral que data do século XVI, né, possivelmente também, assim, existe a possibilidade dele ser produzido no século XIX como uma imitação, mas estudos melhores podem falar mais sobre isso, né. A data dele, que esse especialmente ele indica, é de 1565, ou seja, seria a mesma data da fundação da cidade do Rio de Janeiro. É um vitral muito importante, né? Se ele realmente for do século XVI, é o que ele indica, né? É um vitral muito importante. E ele é um vitral que é um vitral civil. Nesse período é muito comum em instituições civis, né, repartições no caso dos cantões suíços, né, eles representarem isso, era uma coisa que se fazia na época. Então, isso representa essa união desses estados, cantões, na ocasião da Suíça. Enfim, da mesma forma, e aproveito para mostrar esses vitrais que são únicos, eram, né, pelo menos, pela sua beleza e sua diferenciação dos detalhes, são vitrais relacionados a personagens da literatura italiana, que eles ficavam no Museu
que foi incendiado no Museu Nacional. Né? Então, hoje eles não existem mais, carece muito de pesquisa sobre a sua origem, né? E eles representam Dante e a sua musa Beatrice, Tasso e Eleonora, a musa de Tasso, né? E eles ficavam localizados na biblioteca de Dom Pedro II. Então, assim, por isso a temática tem a ver com espaço. Esse é um vitral do Clube Naval, no Rio de Janeiro, né, que, da mesma forma, né, assim, ele representa cenas marítimas, de navios, né? E esse é um vitral da estação de passageiros do Porto do Rio de Janeiro, né, que representa caravelas chegando, né, na Baía de Guanabara, né, que a gente pode ver, inclusive, o Pão de Açúcar à esquerda, né? Então, assim, é a representação, né, do Porto do Rio de Janeiro, né? É sempre interessante perceber essas relações, né? Isso eu vou explicar mais adiante, depois que a gente cruzar essas informações, de que forma que isso beneficia, por exemplo, uma intervenção, né? Então, assim, esse é um vitral de uma residência, né, residência do senhor Ramiro Ribeiro, da década de 30, e que eu acho que é fácil perceber de onde que é a origem desse senhor, né? Assim, é um vitral de uma família de origem portuguesa. Assim, então, assim, essa relação imediata, né, que esse vitral tem com a origem, né? No caso aí uma residência, ele não determina o espaço arquitetônico em si, mas a origem do seu dono, né, que mandou fazer. E esse é um vitral sugestivo, né, que está instalado, né, no edifício Seabra, em um banheiro, né? Assim, é interessante porque essa paisagem no interior do mar, né, assim, tem uma arquitetura meio netuniana, será que posso falar isso, né? Sugere aí um ambiente molhado, né, um ambiente que possa deixar mais agradável, né, o espaço do banheiro, né? E a gente cai na temática, claro, religiosa, né? E eu tenho a oportunidade de mostrar um dos vitrais que eu acho mais bonitos do Rio de Janeiro, um dos vitrais mais bonitos que eu conheço dessa tipologia, né? Que ele está instalado na Igreja Bom Pastor, né? De origem da Casa Maia, por atribuição. Enfim, esse aqui é a planta da Igreja Bom Pastor, né? Essa igreja, ela possui um dos conjuntos mais belos que eu conheço no Rio de Janeiro, né? Com cerca de 50 janelas, cada janela em torno de 5 temáticas, de simbologias religiosas, né? E que eu puxei alguns detalhes para vocês verem, né? Esse aqui é o tema central da igreja, e algumas representações simbólicas, né, que são muito características das igrejas católicas, igrejas cristãs. A qualidade e o conjunto é de impressionar, né? Todo o conjunto, ele possui realmente muitas diferenças, né, e muitos símbolos, né? E, da mesma forma, assim, aí eu já parto mais para o meu objeto de estudo, que é a Igreja da Imaculada Conceição, né? Nós estamos na temática religiosa, e passo a mostrar de que forma essas relações podem ser curiosas e ajudar na nossa compreensão, né, desse vínculo com a edificação. Então, assim, essa Igreja Imaculada Conceição, na Praia de Botafogo, ela possui um conjunto de vitrais do século XIX muito importantes, fabricados pela casa do ateliê de Lucien Begouli, de Lyon, na França. E o nome dessa igreja é Imaculada Conceição, né? Mas um fato curioso é que no altar-mor dessa igreja,
a Nossa Senhora das Graças é que ela fica no nicho, né? Essa história as irmãs contam, né? Irmãs vicentinas, né? Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, elas contam que na ocasião da inauguração da igreja, o nicho ficou pequeno para a imagem que chegou da França, que é a imagem do Sagrado Coração de Jesus. E por devoção que elas tinham a Nossa Senhora das Graças, as irmãs colocaram a imagem que elas tinham do tamanho que era mais adequado para o nicho. E assim ficou, então, desde então. A igreja ela tem pedra fundamental de 1880, então o projeto anterior a isso. Existem, inclusive, comentários da década de 60 de que já tinha uma intenção de se construir, década de 60 do século XIX, de se construir essa igreja. E essa imagem está aí desde então, né? E então, à direita, então, eu mostro o posicionamento de todos os vitrais, e a partir disso, né, desse fato curioso de que a Igreja Imaculada da Conceição e o oráculo, né, assim, a imagem que está no altar é da Nossa Senhora das Graças, né, a gente começa a observar, por exemplo, no eixo principal da igreja, onde tem a rosácea e o vitral do altar-mor, né, elas têm imagens que se relacionam, né, que representam o Sagrado Coração de Jesus. Desculpa te interromper, mas suas imagens não estão aparecendo. Não? Não, já tem um tempão que não está aparecendo. Para mim, ela é imagem. Para mim estão. Estão Para mim resolver aqui. Estão sim. Para mim está aparecendo também. Estão aparecendo, sim. Aconteceu comigo, eu fiz um procedimento de aumento de tela, etc., aí apareceu. Tenta ver, se você estiver no celular, você arrasta com o seu dedo para a direita ou para a esquerda, que talvez mude a tela e apareça. Tá bom, desculpa. Pode ter um símbolozinho que parece uma cruz regular, que é de aumento de tela. Vê se esse ícone aparece na sua tela. Sim. Apareceu. Nele, obrigada. Pois não. Então, sim, quando nós vamos analisar os vitrais da Igreja Imaculada Conceição, nós percebemos que no eixo central, que é o eixo principal da igreja, e que representa realmente a temática, né? Tanto a rosácea, né, que está na entrada, quanto o vitral do altar-mor, eles representam o Sagrado Coração de Jesus. Então, como assim, né? A Igreja Imaculada Conceição tem Nossa Senhora das Graças como no nicho principal, e os vitrais principais, assim, do eixo central, são do Sagrado Coração de Jesus. Então, assim, quando a gente vai estudar mais a fundo, a gente percebe, por exemplo, notícia da época da inauguração, de que o nome da igreja na época, né, era Igreja do Sagrado Coração de Jesus, na verdade, Capela do Sagrado Coração de Jesus, que ela foi feita para ser a capela do Colégio Imaculada Conceição, né? E as pessoas conhecem, então, a igreja como a Igreja do Colégio da Imaculada Conceição. Então, ficou a Igreja da Imaculada Conceição. Então, assim, é uma história interessante, onde os vitrais, eles nos indicam, né, parte dessa história. E a gente que pesquisa um pouco, né, conhece, eu conheço as irmãs desde 96, elas me contaram essa história desse ocorrido. Então, assim, essa relação, assim, ela mostra para a gente, né, a partir da curiosidade que a gente corre atrás e consegue perceber, né, dessa forma. De outra forma, também, né, a gente pode ver a relação que os vitrais têm entre si, né, no caso da nave da igreja, Imaculada Conceição, elas possuem do lado direito e do lado esquerdo histórias relacionadas à vida de Maria e à vida de Jesus. Então, essa história, é como se fosse um livro, né, ela conta uma história, então, é uma narrativa, né, que a partir
do tempo, assim, a história contada na Bíblia, né, ela vai contando essa história. No caso, do lado da história que conta a vida de Jesus, ela começa com o batismo de São João Batista, né, por Jesus, e assim vai passando as várias parábolas, histórias relacionadas a Jesus, na mesma sequência que a Bíblia ela vai contando, né, você consegue perceber essa história, né, como se fosse um livro, né, dentro da nave, né, e essa sequência narrativa, ela vai culminar, né, assim, na última ceia, né, quando Jesus ele pede para afastar dele esse cálice, e com crucificação e a ascensão de Jesus. Os vitrais também eles podem se relacionar com outras imagens, né? Essa igreja, ela, como eu falei, ela foi inaugurada em 1892. Os vitrais são de 1891, fabricação, depois vieram para cá. E um desses vitrais, ele se baseia na imagem de Victor Meirelles, que é muito divulgada na Europa. Essa imagem essa tela foi encomendada por Dom Pedro II e foi inaugurada em Paris. Então, assim, ela era uma imagem conhecida, e o autor do vitral, Lucien Bégulle, ele se baseou nela para poder fazer esse vitral da primeira missa no Brasil. A gente consegue perceber essas semelhanças, né, e a inspiração dele a partir da tela existente, né. Enfim, a autoria do vitral, ele pode nos dar dicas, por exemplo, de vitrais semelhantes, né, a partir da mesma oficina, porque é muito comum, principalmente em vitrais religiosos, né, essa repetição, porque a temática ela não é muito grande, né, assim, o Sagrado Coração de Jesus, por exemplo, ela tem aquela iconografia que representa. Então, ninguém vai inventar um novo desenho para o Sagrado Coração de Jesus. Então, são desenhos que pouco se modificam, né? Então, eu tenho um ateliê, né, e tenho aquela temática. Tenho aquele desenho base, né, que a gente chama de cartão, onde a partir desse desenho, ele faz o vitral em cima. Então, assim, se eu tenho duas igrejas que pedem a mesma temática, por que eu vou desenhar de novo, né? Eu tenho o mesmo desenho, então é muito prático e muito representativo que se use o mesmo cartão para se produzir esses vitrais em vários lugares. E aqui, assim, no Rio de Janeiro, né, meu estudo ele principalmente se relaciona com os ateliês que produziram vitrais para a cidade do Rio de Janeiro. Então, a partir desse estudo dessas temáticas, a partir do estudo desses ateliês, desses vitrais, a gente consegue cruzar as informações dos vitrais que foram fornecidos por esses ateliês. Então, é o caso aqui, por exemplo, né, quando a gente fala do cartão, né, o mesmo cartão, ele pode ser utilizado para mais de um tipo de vitral, mais de um vitral, né? E aqui é a imagem do Gastão Formente, né, do ateliê Formente, né, que é o nosso principal ateliê, que surgiu aqui, inaugurou no Rio de Janeiro em 1808, junto com a Feira da Abertura dos Portos, do Centenário da Abertura dos Portos, né, e teve término do ateliê em 1944. Então, assim, a produção foi muito grande, não só para o Rio de Janeiro, mas para o Brasil como um todo. E a partir desses desenhos, né, desses cartões, essas produções elas são feitas e podem ser repetidas. Então, um exemplo disso, né, volto a mostrar aqui, no caso do ateliê de Lucien Bégulle, essas igrejas são igrejas na qual o ateliê de Lyon ele fornece esses vitrais. Então, assim,
está acima à esquerda é um detalhe do vitral da Imaculada Conceição, que é a Sagrada Família, né, com Jesus trabalhando no ofício do Pai ali, enfim, meio criança, meio que aprendendo, né, e nós podemos perceber a mesma imagem, a mesma cena, né, em 3 outros vitrais, né, que são localizados na França. Me perdoem a forma de falar, enfim, se eu estiver errado, mas as comunas francesas de Bouin, Liège e Saint-Just-d'Auray, né? Então, são igrejas diferentes, mas com o mesmo vitral. Então, assim, isso é importante quando a gente faz esse inventário, essa pesquisa, né? Que a partir disso a gente pode fazer uma restauração, né, de alguma lacuna que possa haver. Essas 2 cenas, elas são a da direita é da Imaculada Conceição, né, por exemplo. A da esquerda representa as duas, né, representam a aparição de Nossa Senhora das Graças, a Santa Catarina Labouré. A da esquerda, hoje, essa capela, que é a antiga capela das Irmãs da Caridade, ela pertence à Universidade Tecnológica Metropolitana de Santiago, no Chile. E nós, assim, a clareza de que é o mesmo desenho, né? Não tem como não perceber. Fora alguns detalhes, a gente percebe que o chumbo está numa posição aqui, enfim, em outra posição, a cercadura muda um pouco, né? Esses desenhos base, eles têm essa diferença, mas o tema central, a temática central, é a partir do mesmo desenho. E se você tem o mesmo ateliê, possivelmente pode ter até o mesmo desenhista, né? Pode acontecer também, né, de ateliês diferentes utilizarem o mesmo desenho. Isso acontece. Outro exemplo interessante, e eu gosto de mostrar muito essas imagens, que são muito lindas, né? Eu não me canso de olhar, né? Esse Beato João Gabriel Perbois, da Imaculada Conceição, que está à direita, né? O da Universidade lá de Santiago, que está à esquerda, e um outro também, em Loire, na França, que a gente percebe, inclusive, uma pequena variação, né? Embora os da Imaculada Conceição e do Chile são exatamente assim, estão na mesma posição, o desenho é o mesmo. O do centro, parece que ele é um pouco diferenciado, mas você percebe a semelhança do rosto, né, de alguns detalhes, e que talvez tenha sido necessário modificar em função do vão da janela. Então, a gente percebe aqui que o primeiro, né, o mais antigo, é o da Imaculada Conceição. E aqui, assim, como eu falei, né, das oportunidades de se conhecer, são 2 vitrais que a gente percebe que são idênticos, assim, seu desenho, né? E um tem um dano, né, e o outro não. Então, assim, como eu vou recuperar, fazer uma restauração, por exemplo, do dano do vitral que está à direita, se eu não tenho desenho? Sim, mas a partir de estudos, a partir do inventário, do cruzamento de informações, né, a gente consegue chegar, né, por vezes, né, quando a gente tem essa felicidade, a encontrar um vitral do mesmo cartão. Então, a gente tem como fazer essa restauração a partir desse vitral irmão, né? Esses 2 vitrais, eles são da mesma época, de cerca de 1907, estão os 2 no Rio de Janeiro, no mesmo bairro. A distância de um para o outro, das igrejas, deve ter uns 4 quilômetros, né? Um fato curioso de que também o vitral que está à esquerda, que é na igreja de Santo Afonso, ele tem a assinatura da Casa Maia de Munique, né? E o vitral que está à direita, que é o conjunto que tem na Bom Pastor, esses vitrais eles não têm assinatura. Então, a partir desse estudo, a partir da semelhança, das técnicas,
né, a gente pode, inclusive, atribuir, né, a autoria, e, com isso, a gente tem mais condições de saber informações sobre esse vitral, tem condições de valorar, né, porque é um vitral que tem, né, a sua assinatura, ele representa, a gente consegue complementar essa informação, eu acho que dá maior valor para ele, né, e é uma oportunidade, né. Mas mesmo as semelhanças, elas possuem as suas diferenças, né, só para não deixar isso também sem observações, né, embora tenha o mesmo desenho, a gente percebe que existe uma mão diferente, né. O vitral da esquerda, que foi feito para a igreja de Santo Afonso, né, ele tem um traço mais rude, né, de uma expressão mais forte, né, e o vitral que está à direita do Bom Pastor, os traços são mais suaves, né, chega a ser mais angelical, se a gente pode falar sobre isso, né, então, a gente percebe com isso que é possível, já que o ateliê de Maia, ele é um ateliê grande, inclusive, nessa época, se eu não me engano, o Walter pode até me corrigir, eles possuíam 3 ateliês, né? Além de Munique, existia um ateliê também em Londres e outro em Nova York. Então, pode ser até que tenha saído cada um de uma casa diferente, de um ateliê diferente da própria Maia, né? Mas, assim, é certo que a gente percebe que parece que o desenho foi feito por pessoas diferentes, né? Então, assim, mesmo a temática, ela pode também ser a mesma, mas ser contada de uma forma diferente, né? Então, eu coloquei essa questão, né, para falar que a arte sacra, ela tem vários períodos, ela pode trabalhar, assim, ser vista de formas diferentes sobre essa questão da história da arte, né? E, mais uma vez, o vitral da esquerda da Imaculada Conceição, a gente percebe a diferença do estilo, né, para o vitral que está à direita, que é da igreja de São Judas Tadeu, no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, né, que é de Antônio Nardi, e já do final da década de 60, uma temática mais vista, né, uma coisa mais voltada a um modernismo, né, que a igreja ela é desse período. Então, assim, é muito importante, né, que nós possamos então compreender, na verdade conhecer o nosso corpus, né, o nosso conjunto de vitrais, para poder relacioná-los, né, e para, além de conhecer e dar valor a eles, atribuir um valor maior a eles, a gente possa dar condições de que essas informações possam ser cruzadas e que a gente aproveite o máximo para poder, no caso de uma intervenção, a gente possa ter a felicidade de ter mais essas informações possam servir para uma restauração mais assertiva, né? Então, assim, que é o estudo que a gente tem, né, e que eu tenho o prazer, inclusive, de falar aqui agora em nome do E-Commerce Brasil, né, e que estamos com um projeto, agradeço, né, estamos com um projeto a ser começado já a partir do mês que vem, estamos em conversações muito importantes com os representantes da igreja da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e que em breve nós temos aí uma boa notícia aí para que esses vitrais de Cachoeira sejam levantados, né, da diocese como um todo, e expandindo isso para o Espírito Santo, como um primeiro trabalho nesse nível no Brasil, né, do que a gente pretende fazer, né, no Brasil como um todo, e quem sabe agora também com nossos amigos do Gival, da Clave, né, do grupo internacional, o grupo de estudos dos vitrais da América Latina, nós possamos também expandir isso para toda a América do Sul, América Central, e ampliando, sim, essas relações que não só
são locais, mas também elas passam dos continentes, passam dos países e outros continentes também. Então, agradeço vocês, espero que tenham apreciado. Muito boa explanação, altamente didática, muito bem documentada, né? Acrescentando só que essa coisa de contar uma história é uma tradição medieval, né, que todos sabemos, que ninguém sabia ler, então se contava histórias através dos vitrais. Mas uma coisa interessante que eu li há pouco de um autor inglês é que essa repetição de motivo, o vitral nasceu assim, porque não existia exatamente uma liberdade artística, era um encaminhamento teológico. Então, tem vitrais na Inglaterra, do século XII, XIII, né, que o desenho é idêntico na Alemanha, idêntico na França, idêntico, igual. Só que você percebe que são mãos diferentes que fizeram. Né? Então, isso acabou também virando uma tradição. Além da história teológica ser uma só, né, ainda tem a tradição. Mas parabéns, Helder, muito bom, adorei. E espero que continue essa sua pesquisa. Muito obrigado.